Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com a Yahweh da Palanca TV. Mais uma semana aconteceu em sua e em minha vida, que tudo tenha acontecido bem, tenha corrido bem, que a graça do Senhor tenha invadido a sua alma, que não lhe tenha faltado a saúde, principalmente o pão, para fortalecer as energias físicas e, claro, fazer a manutenção do cérebro no sentido de também assimilar as coisas eternas. Vamos começar. Hoje, nessa edição, eu lhe peço, fique atento. Fique atento. Fica ligado, nós hoje vamos debater um assunto de interesse coletivo, um assunto de interesse geral. Mas vamos chamar o Eterno, nós não podemos, você também já sabe, nós não podemos começar esse programa sem orar. Então, na posição que estiver, sentado, nos assistindo no YouTube, se lhe der jeito, vamos orar. Se não lhe der jeito, também não faz mal. Se não lhe der jeito, não faz mal. Criador, Deus da terra, obrigado pela bênção. Abençoe cada irmão, cada assistente, cada pessoa que está do outro lado aí a assistir o seu programa. Que o que debatermos aqui possa fortalecer o nosso saber, o nosso conhecimento. Que o que conversarmos aqui possa despertar a curiosidade de aprender mais de Ti. Abençoe cada pessoa, redobre a bênção, que não lhe falta saúde e pão. Em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Eu vou começar com música na edição de hoje. Vamos ouvir música? Bem-vindo. Massala. Ele vai abrir espaço com boa música. Jesus é o Senhor. O melhor amigo. Capate a mim. Ele me deu a vida quando eu não merecia. Estava perdido no mundo, mas Jesus me achou. Fui inimigo de Deus por causa dos meus pecados. Graças ao seu amor, tornei-me amigo de Jesus, meu amigo. Jesus está sempre presente nas nossas vidas, aleluia. Ele me deu a vida
Senhor, com a tua dança, com as tuas palmas. Vamos lá, Angola dança para Jesus. Quando Ele me alcançou, A minha vida resgatou, quando Ele me alcançou, a minha vida transformou, quando Ele me a alcançar. minha vida iluminou. Quando Ele me alcançou, A minha vida resgatou, quando Ele me alcançou, a minha vida transformou, quando Ele me a alcançar. minha vida iluminou. Jesus camba de meu colar, fumo isso com diamé. Jesus Cristo, meu amigo fiel, de todas as horas. Aleluia. Aníbal Massala. Muito obrigado, Bem-vindo ao Jaime. Encontro com Yahweh. Fala à vontade. Fala Obrigado, à vontade. obrigado, Jaime. O Leonardo Leves, ele que eu sei que é seu familiar, ele mandou-me algumas músicas. E quando ele mandou essa, um abraço para o Leo. Ele mandou-me essa música, ele me disse, não, quero ouvir a outra e tal. Eu disse, é essa. Ele disse, não, eu disse, Leo, ou é essa ou não vem. Então, estás de parabéns por esse CBN aqui. Ei! Na verdade, é uma fusão entre o ritmo angolano e congolês. Muito boa música. Bem conseguido. Esse é um projeto, é um CD, é uma ideia que surgiu. Como é que é? Bem, Jaime, na verdade, estamos a trabalhar para a gravação do nosso CD. Ok. E se Deus permitir ainda para este ano, ou no princípio do próximo ano, estamos a fazer para que seja ainda mesmo este ano. Mas se o teu CD vier assim com essa vibe, com essa qualidade, já está indo no bom caminho. Então, parabéns ao teu trabalho, parabéns ao teu ministério. Se as pessoas lhe quiserem convidar para, enfim, eventos, participar, página do Facebook, número de telefone, deixa aqui, porque quando passa aqui, Obrigado Tá lá, pela aproveita. oportunidade. Instagram, Facebook, YouTube, Aníbal Massala. Com a parte do Instagram ter um underscore, não é? sim. Mas nas plataformas digitais é mesmo Aníbal Massala e o contacto é 923 32 17 37. Os telespectadores desse programa ligam, eles ligam com certeza. Vai ver, no dia que tiver a passar, vai entrar chuva de telefonemas. Muito obrigado. E não sei se podia também antecipar que temos um videoclipe já, não é? Disponível. Aproveita, mano, estás aqui. Está a passar o Ossos Secos. Ossos secos. Exatamente. Tem como dizer, Ossos Secos. Está lá no nosso canal do YouTube. O vosso canal é qual? Qual é o vosso canal? Exatamente, Aníbal Massala. Aníbal Massala? Nosso é isso. Ok. Muito bom. Aníbal, muito gosto em recebê-lo. Deus abençoe o programa. Igualmente, vamos conversar. Conflito de gerações é o tema que nós nos propusemos a discutir hoje. Há um problema muito sério entre jovens e os mais velhos. Os mais velhos acham que os jovens exageram, se excedem nas decisões, tudo o que fazem é exagero. E os jovens acham que os mais velhos estão atrasados. Os mais velhos são antiquados, talvez poderiam agir melhor, deviam, enfim, ser mais atualizados. Uma pressão muito grande da parte dos jovens que os mais velhos apadrinhem os comportamentos deles num contexto atual. Bom, os meus convidados de hoje vão me responder e vão contribuir nessa linha. Eu quero compreender por que razão os mais velhos se comportam dessa forma e por que há uma dicotomia entre os jovens e os adultos, se afinal de contas os jovens são a continuidade dos adultos. Os que são adultos hoje foram jovens ontem. Quero compreender isso. E então, os meus convidados de hoje é o Fênix Uquacocima, Giovanni Macoso e o pastor Alberto Cambueu. Eles vão falar comigo. Boa noite. Muito obrigado. Eu Obrigada, tenho Jaime. muito gosto em recebê-los. Bem-vindos aqui à Palanca TV. Muito obrigada. Bem encontrados. Vamos começar com os mais velhos, né? Não sei, falar com os meus... Quando tem jovens e mais velhos, é sempre... Pastor Cambuembué, parece que os jovens não entendem os mais velhos, né? Dá essa impressão que os jovens são incompreensíveis em relação aos mais velhos. Os mais velhos exigem que os jovens durmam a certa hora, se comportem de um jeito, vistam de uma forma, enfim, os mais velhos fazem questão de que isso seja. Porque, pela experiência e por ter uma visão de águia, né, eles conseguem perceber que consequências podem trazer isso. Mas os jovens sentem-se aprisionados, ficam com a sensação de que os mais velhos são antiquados
E surge um problema em todos os setores, nos trabalhos, nas relações entre jovens e adultos, há esse conflito. Nas igrejas, pastores, dentro do pastorado, pastores jovens com adultos, pai e filhos, há esse problema. Então, pastor, onde é que acha que está a raiz desse conflito? Bem, para dizer que aqui são dois aspectos a termos em conta: o conflito e as gerações. É conflito, de forma síntese, para ajudarmos as pessoas a compreender. É conflito a desconformidade de elemento ou de ideias. De facto, se houver desconformidade de elementos ou de ideias, isto é um conflito. Ok. Falando de geração, de palavras mais simples, todo mundo domina isso, determinados grupos de pessoas que surgem em determinados tempos. Ok. De facto, o maior problema, o conflito, acho que o problema está mais na liderança, no modelo de liderança, no modelo de vida. Porque o que gera conflito não são as pessoas, mas sim são os modelos de liderança. Por quê? Porque a liderança não é liderança, a capacidade ou a arte, não é, de levar as pessoas de um ponto para o outro. A capacidade ou a arte de capitanear, não é, de levar as pessoas de um ponto para o outro, podemos considerar liderança. E um dos fatores principais da liderança é a influência. Se de facto os líderes tiverem boas influências, o conflito não vai existir, porque o conflito existe quando as ideias, não é, quando os projetos, as práticas, as ideias, os programas não correspondem à aspiração ou então aquilo que é o momento de atualidade. Então gera conflito, porque há sempre alguém a defender um ponto contrário. Não é? Giovanna Macosa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Jaime, muito obrigada pelo A mesma convite. pergunta, onde é que acha que reside o problema? Entre os adultos, jovens? Portanto, onde é que acha que está o problema? Bem, permita-me aqui dizer, dando um gancho ao que o pastor disse na metodologia que a liderança utiliza para poder reger a geração que os segue, mas permita ainda poder pontualizar aqui a questão do conflito. Nem sempre tem que se olhar o conflito na vertente negativa, né? O conflito chega a ser até certo ponto positivo, porque demanda crescimento, demanda que as partes tenham consciência única e por si só conseguem tomar posição daquilo que querem ou que verão, podem vir a desejar. Mas uma das coisas que muito prepondera o conflito entre jovens é a falta da aceitação de ambas as partes, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, porque se os mais velhos tiverem a consciência de que os mais jovens são seres únicos e independentes e que, independentemente da forma, da maneira como eles venham agir, eles merecem todo o respeito de serem quem eles desejarem ser. Claro, né, que o papel dos mais adultos, dos regentes, né, é de orientar, mostrar o caminho e não, de certa forma, criar barreira para que esse caminho não seja percorrido. Fênix, bem-vinda. Também faz coro com as duas posições, acha que o conflito está na falta de liderança, o conflito está na falta de aceitação ou é mesmo uma birra milenar, né? Porque é uma discussão antiga. Sim, isso acaba por ser antigo, né? E é preciso que se entenda de forma pontual que o conflito geracional, isso transcende os tempos e vão sempre existir, por uma questão muito simples. Provavelmente a geração, ou o pai do pastor, por exemplo, também dizia as mesmas coisas, não é, que hoje eles dizem para nós que eles não estão bem, que a geração deles de alguma forma está a falhar e que eles, não é, são ou foram os melhores. Isso tende a existir. Agora, é preciso ter atenção de que cada geração é uma geração
E cada geração, obviamente, precisa marcar o seu tempo. E para marcar o seu tempo, é necessário, de certa forma, como diz aqui, trazer aqui à baila um pensamento de Freud, não é? Matar o nosso pai, ou os nossos pais. Ou seja, matar algumas ideias, não é? E trazer ideias novas para que haja, sobretudo, então, aquilo que é uma evolução, um desenvolvimento, não é? Que marca a geração que, de facto, vigora. Não quer dizer que a geração dos nossos pais ou dos mais velhos não seja boa, mas existem certas coisas, obviamente, que acabam por morrer para vincar aquilo que são, então, os pensamentos ou as ideologias da geração atual. Mas é preciso fazer aqui, recordar que, não obstante a isso, existem princípios. E existem princípios, obviamente, que são intemporais, valores que são intemporais. Independentemente desse conflito geracional, não é, de certa forma, gerar revolução dentro do contexto em concreto, vão existir princípios que não se extrapolam, vão existir valores que não se extrapolam. Vou dizer aqui da própria ética, né, do respeito ao outro e outros valores, mas que ali há um limite que não se deve extrapolar esses limites. Então, conflitos geracionais, eles vão existir, mas obviamente é necessário que haja de forma constante um diálogo que assenta-se, sobretudo, no respeito de certos princípios. Porque se não existir esses conflitos geracionais, não vai haver evolução de certa medida. Muito obrigado. Pastor Cambuembe, está difícil educar os filhos hoje? Porque os miúdos têm um conjunto de recursos e que pelo menos há 30 anos atrás não existiam. Os miúdos hoje têm acesso a computadores, telefones, as informações estão num clique. Não sei, isso também já falamos aqui no programa, mas não houve uma resposta concreta. As crianças estão a crescer muito rápido. Uma menina de 14 anos parece ter 20, desde a estrutura de corpo até a própria articulação da fala. Não sei, os psicólogos, os sociólogos têm que vir dizer isso aqui. Mas para quem tem filhos jovens hoje dentro de casa, independente do pai ser líder, porque aí não podemos só responsabilizar a falta de bom comportamento, a má educação dos adolescentes aos pais, porque há exemplos de pais que não dormem, oram, educam, lutam pelos filhos, mas os filhos não obedecem. Então, se transferirmos essa responsabilidade só para os pais, estaríamos a ser injustos. Mas então a questão é, hoje, está difícil educar os jovens, adolescentes, 13, 14, 15, 16 anos de idade? Jaime, a questão é o seguinte: educar não é difícil, porque a arte que reflete a influência é a educação. E a maior exigência de Deus para com o homem é educar os seus filhos. Aquele livro de Provérbios está claro. Educa o menino no caminho que deve andar. O livro de Deuteronômio 6:6, Deus imputa a responsabilidade a Moisés a ensinar a educar o seu filho. Agora, o problema é que tipo de educação é que você está a passar? Aqui está o problema. E quem é que está a educar? Este é o maior problema. Qual é o estado espiritual da pessoa que está a educar? Porque o problema maior está onde, Jaime? O problema maior está se, de facto, numa geração, surgir uma outra geração que não, tanto a antiga como a nova que surge, dentre elas, se uma dessa geração não conhecer Deus e a obra de Deus, é um grande conflito. E o outro conflito, se de facto a pessoa manter a ideia de estagnação, o espírito de estagnação. Mas quem estagna? O líder, o pai ou os filhos, os tanto meninos? O líder, o pai e o filho que não querem desenvolver. Porque a Bíblia é clara, que ele é o livro de Daniel 12, se a memória não me engano. O que é que diz? Diz que no fim, o conhecimento vai desenvolver, é profético. A evolução é profético. É necessário que as pessoas procurem evoluir.
é necessário que um pai, hoje a audiência é cara, os maiores relatos que existem é que estes filhos não respeitam, estes filhos não ouvem. Porque hoje também ninguém perde tempo, 5, 10, 15 minutos, a ouvir coisa que não tem cabeça, tronco nem membro. Aqui o nosso conselho é que cada pai, cada sacerdote, cada líder deve ir a um encontro de conhecimento para que o que se diz. Porque o problema não é só falar, não é dizer o que você está a dizer. Porque é necessário evitar o conflito, como por exemplo, hoje há uma ideia distorcida de que os filhos de agora, o que os filhos de agora são? Os filhos de hoje refletem o estado espiritual dos seus pais. Refletem os seus pais. O que está acontecendo? Só literalmente acho que não, pastor. É só para dizer. O livro de Romanos 11:16 é claro. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se as primícias são santas, os ramos, a massa é... Quer dizer que a massa é resultado de um princípio. Pastor Cambueme, eu gosto disso, desculpa lhe cortar, mas ainda bem que está com a palavra e é pastor. Mas espero que lhe dê ao mesmo tempo. Não. A título de... Porque aqui as questões não vão parar, eu tenho muitas questões. A título de experiência e na igreja, nós vemos muitas das vezes, e é exemplo, porque esse programa é da igreja, temos mesmo que falar. A maior parte dos desviados, os mais desviados, são filhos direto de pastores, sacerdotes, líderes diaconisas. Então o pastor Cambuembe está a responsabilizar o comportamento dos filhos aos pastores. E eu vou justificar o porquê. Aos pais. Vou justificar o porquê. Estou curioso. Por quê? Porque o Satanás persegue muito a casa pastoral. Está bem, mas então a responsabilidade não é exclusiva do pai. Satanás procura o topo. Porque uma vez que ele conseguir te atingir a casa pastoral, porque a casa pastoral é uma influência para as outras pessoas. É um motivo de exemplo, é um modelo. Por isso é que as pessoas, por vezes, só julgam os filhos dos pastores, em vez de ajudar os pastores, os filhos dos pastores. Porque mesmo ali onde o Satanás mais investe para atacar a base, para dizer o seguinte: o maior problema que existe na atualidade, quer que as pessoas aceitem ou não, é que os verdadeiros vítimas não aparecem como vítimas. Nós, os mais velhos, por vezes, nos colocamos... São as verdadeiras vítimas. Sim, nós, por vezes, nos colocamos no lugar das vítimas. Presta atenção. Fênix, concorda com o coisa? O que é que os pastores são os mais velhos, são os verdadeiros vítimas. Não, presta atenção. O que eu estou a dizer é o que a sociedade hoje diz? Esses filhos de agora. Os filhos de agora fizeram o quê? Porque se nós, os pais, nos arrependermos e convertermos, cortamos a raiz do mal. Vamos ouvir o que os filhos têm a dizer, pastor. Vamos ouvir ainda os filhos. Fênix, concorda com o que o pastor falou? Em parte. Há aqui um elemento muito fundamental. É preciso nós educarmos as crianças de hoje para não punirmos os adultos da manhã. E, por outro lado, é preciso refletir no seguinte: eu acredito que nem tudo de negativo, do ponto de vista de comportamento de jovem que acontece, não é responsabilidade de Satanás. Eu acho que as pessoas têm a tendência de querer responsabilizar a Satanás por tudo que acontece na nossa vida. Eu penso que se Satanás tivesse a oportunidade de dizer alguma coisa e quando viesse a dizer, as pessoas iam ficar tristes. Não é? Desculpa, Sandra, se o Félix não acredita mesmo no Satanás, nunca vai admitir. Não, existem... Não, pastor. Mas, Félix, pastor, se de facto não acredita na existência e ação do Satanás, pastor, nunca vai aceitar. Não faça da minha garganta o cemitério, faz favor. Permita-me só terminar aqui a ideia, né? Porque nós temos a ideia de que tudo de errado, sobretudo no cômputo eclesiástico que acontece, é Satanás. Tudo é Satanás. E às vezes nós somos satanases de nós mesmos. É preciso aqui compreender que os pais, muitos dos pais, querem ter os filhos aquilo que eles são. Mas não pode, isso não existe, porque cada pessoa é uma pessoa única. Nós não somos literalmente aquilo que são os nossos pais, mas é o desejo deles. Geralmente os primeiros filhos podem até seguir um bocadinho aquilo que é a tendência dos nossos pais. Mas já os segundos filhos têm a tendência de se rebelar, de serem aquilo. Realmente, isso é bíblico. Eu já ia dizer isso. Tanto que, por exemplo, Abraão escolheu a mulher de Isaac, não é? Olha, vai lá na sua parentela, pega a prima fulana. E essa figura do pai ser um modelo, até do ponto de vista psicológico, sociológico, é um fato. Portanto, é um fato. Mas há aqui um elemento que eu gostaria que respondesse diretamente.
acha que o mau comportamento dos jovens hoje é responsabilidade dos pais? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, em que cenário em que podia não, ser a responsabilidade acaba do pai? por haver aqui uma responsabilidade dividida até certo ponto. E aquilo que disse a princípio, as pessoas precisam compreender que a cada geração é uma geração. E o Jaime disse muito bem das tecnologias e das outras coisas mais. Há a tendência de evoluirmos. E nós, os jovens, não é? Do ponto de vista daquilo que é modelo, da forma de aprender, estamos numa velocidade, não é, similar à da luz. E os nossos pais não compreendem essa velocidade. Provavelmente porque, e aqui concordo com o pastor, não é, porque paramos para conversar de forma muito pouca. Os pais com os filhos hoje em dia conversam muito pouco mesmo. Mas há pais muito evoluídos, atenção. Sim. Há pais que nessa são... velocidade da luz, Não, até atenção. muito mais rápido do que os filhos. Esse pai até pode ser evoluído, mas está a dizer, a tirar o tempo para ouvir aquilo que eu tenho para dizer e provavelmente praticar aquilo que nós estamos a dizer. Okay. Há aqui essa diferença, porque o pai pode te ouvir na mesma evolução que você, mas não pratica aquilo que você diz. Não é tido nem achado do ponto de vista de praticidade das tuas ideias. Eu já vou ao intervalo, mas queria ouvir a Giovânia só uma pergunta rápida. Giovânia, acha que a juventude atual exagera na liberdade que exige, na liberdade que reclama? Nós vemos jovens, adolescentes, 2, 3 horas da manhã, estão nas paragens de táxi, sem carro, nem nada. Uma jovem, uma menina e tal. Você pergunta assim, está a vir de onde? Não tem pai, não tem mãe, está a vir de onde? Nós vemos os jovens em casa, 2, 3 horas da manhã, estão no telefone, até claro. E o pai lá dormir achar que o filho está. Enfim, acha que os jovens estão exagerando nesse pedido de liberdade que clamam? Sim, claro, né? Porque um povo sem ordem, sem seus líderes estando aí para poder os guiar, são praticamente desorientados. Então, creio eu, né, que nesta vertente, por conta da crise de identidade e da autoaceitação acima de tudo, a maior parte deles acabam vivendo essa situação sem saberem que estão se autodestruindo, porque se nós, os jovens atuais, parássemos para ouvirmos, né, os nossos mais velhos, não que necessariamente seja necessário que a gente viva tal como os mais velhos querem que vivamos, porque as gerações são diferentes e os métodos para educar a cada geração são completamente diferentes. Às vezes o que acaba fazendo com que permaneçamos no mesmo ponto da falha é a não atualização desses métodos para poder educar. E há um modelo que acaba fazendo com que surjam várias crises de identidade, várias crises e vários conflitos, é o modelo autoritário, e esse de educação, no caso, né? E esse modelo autoritário acaba gerando nos jovens, né, uma certa crise de identidade. Os jovens não sabem o que são, não sabem o que podem, o que poderão fazer. Então, mas isso não tem a ver, a crise da identidade não tem a ver com o modelo de educação que é o modelo autoritário. Eu já vou fazer essas perguntas e quero ouvir as vossas respostas. Vamos ao intervalo. Voltamos já. Rápido. Estamos de volta no Encontro com a Yahweh. Hoje estamos a falar de conflito de gerações. Há um problema identificado. Jovens e adultos, alguns estão bem, outros nem por isso. Alguns estudiosos defendem que é consequência da idade, essa relação de idade, de experiência, esse conflito de experiências. Os mais velhos têm uma visão, os jovens têm outra. Isso gera um conflito saudável para alguns casos, outros nem por isso. Mas eu quero começar esse programa ouvindo essa peça de áudio. Portanto, rodou aqui numa das empresas em Angola. É um áudio antigo, mas que o contexto é tão atual que faz necessário passar aqui. Ouça esse áudio e os meus convidados depois vão debater sobre ele. Meus senhores, nós aqui, os mais velhos da zona Angola, nós estamos muito cansados, mas estamos mesmo cansados. Nós estamos aqui há 30, 40 anos, eu já não sei mais há quanto tempo estamos aqui, estamos cansados. Esses miúdos estão a vir da China, do Japão, dos Estados Unidos,
sei lá que raio os partas, estão a vir com os cursos. Têm cunha, têm tudo. Estão a nos faltar com respeito. Estão a nos faltar com respeito. Nós já tentamos de todas as formas, de maneira, estamos a desconseguir. Não sabemos mais como é que vamos resolver esta situação. Mas nós estamos cansados. Nós olhamos bem para este caso, e vimos só há uma solução. Nós aqui os mais velhos, decidimos, nós vamos feitiçar. Nós vamos feitiçar, sim senhora. Nós vamos feitiçar. E agora nós vamos ver entre o feitiço e o estudo, qual é o que tem mais força. Nós agora vamos ver se o estudo tem mais força que o feitiço. Obrigado, era só isso. Pastor Kabuebo, é um conflito identificado. E esse conflito, o mais curioso é que ele transcende o ambiente corporativo, empresas, está nas igrejas, está nas famílias, em todo tipo de relações onde há diferenças expressivas de idade, há suspeição, há muita propensão de haver esses conflitos. E não adianta taparmos só com a peneira. Existem, estão ali, são um fato. Pastor, acha que os mais velhos deviam permitir mais, os mais velhos deviam dialogar mais, os mais velhos deveriam se atualizar mais, usando as ferramentas que os jovens utilizam hoje? Ou acha que os jovens deviam obedecer mais os pais, mais os avós, mais os tios? Onde é que acha que iríamos resolver o problema? É no lado dos mais velhos serem mais permissivos ou os jovens obedecerem mais? A questão é o seguinte, de facto, eu dizia no princípio que é necessário as pessoas optarem pela evolução, pelo desenvolvimento. Porque se não desenvolver, nós vamos manter uma ideia arcaica. Porque Deus é Deus do desenvolvimento, é necessário. Por isso é que eu apresentei o versículo que diz que, no fim, a ciência vai desenvolver, o conhecimento vai desenvolver. Porque se você não desenvolver, você vai manter uma ideia contrária. Por exemplo, hoje a realidade é clara, tanto nas famílias, nas igrejas, como em outros lugares. O que se diz? Hoje há uma ideia de muitos jovens de que o feiticeiro é o mais velho. Quanto que hoje há jovens mais mágicos do que os mais velhos, que evoluíram a feitiçaria. Agora, é verdade que os mais velhos é a raiz e a gênese da feitiçaria, sim, porque os jovens encontram isso nos mais velhos. E também há uma ideia contrária dos jovens, de que os mais velhos são arcaicos. Quanto que há mais velhos ainda, mais atualizados do que certos jovens. E como também há mais velhos que têm a ideia de que toda transgressão, a irresponsabilidade só é imputada aos jovens. Quanto que há mais velhos também, mais irresponsáveis. Há mais velhos também que, de facto, que por vezes também só tem título de mais velho, de responsabilidade, não tem nada. É pessoa que não se atualiza. Aqui o nosso conselho é o quê? Quando eu dizia que é necessário evoluir, porque o mais... Mas evoluir é o quê? Estudo é o quê? Evoluir no conhecimento, porque o conhecimento, a Bíblia diz que, o Senhor Jesus disse que errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Porque, de facto, o mais perigoso na sociedade é quando nasce uma geração que não conhece a Deus nem a obra de Deus. O livro de Juízes 2, versículo 10, mostra isso, que na liderança de Josué, depois que Josué morreu, nasceu uma geração que não conheceu Deus e a obra de Deus. De forma subtil, o que deve ser? Na atualidade, se evoluirmos no conhecimento e na maturidade espiritual, é desnecessário o conflito entre os mais velhos e os jovens. O livro de 1 de João 2, versículo 13 e 14, o que a Bíblia diz? Diz que aos jovens Deus deu a visão, aos jovens Deus deu o poder da palavra e o poder sobre o maligno. Agora imagine, um jovem que tem poder de palavra, que tem visão, que tem o poder sobre o maligno.
o mais velho não aproveita, não usa o jovem para o fim que se deseja. É necessário ainda guerrear o jovem, que é o jovem que no momento tem o potencial para exercer aquilo que é necessário. Mas o que está a acontecer é que muitos mais velhos imputam mais irresponsabilidades no jovem, não dá oportunidade ao jovem, não é? Sem ver o potencial que o jovem tem. Ok. O jovem é uma parede tão lisa, tão bonita, que o alicerce é o mais velho que assegura o jovem. Se o próprio mais velho manifestar irresponsabilidade, manifestar ausência de conhecimento e andar vida pecado em pecado, logo, de facto, a juventude não tem segurança. Giovanni. Eu acredito que tudo isso, Jaime, não passa de um princípio da cooperação, né, entre os mais jovens e os adultos. Os adultos, por exemplo, são detentores de conhecimento na prática. Eles trazem experiência que eles carregam ao longo dos tempos. Os mais jovens trazem conhecimentos mais atualizados, né? Então, se pegarmos o conhecimento atualizado com a experiência tida através da prática e fundirmos esses dois lados, né? Creio que a cooperação existe e tanto jovens quanto adultos, cada um deles são importantes para a cooperação e o desenvolvimento de qualquer organização. Então, nem os jovens estão para retirarem o lugar dos mais velhos, nem os adultos, que são os mais velhos, não podem não dar oportunidade para os jovens. Tanto um quanto o outro devem viver cooperando. Eu, por exemplo, vivi várias experiências em instituições de ensino, onde as mais velhas, os educandos, né, a maior parte delas já de várias idades, não têm várias experiências conhecimento científico para a aplicabilidade de várias metodologias, mas elas têm experiência na prática. E quando os mais jovens vão para a prática, elas conseguem perceber que a ciência ou o conhecimento obtido nas academias é totalmente diferente com aquilo que eles encontram Está cru. na Ele olha prática. jovem, diz, jovem Então, está cru. ele acaba aprendendo com a experiência de quem ele já encontrou, que são os adultos. Então, tanto um quanto o outro acabam cooperando. Não há motivo nem razões para que um se sinta menos favorável ou mais De favorável. acordo com esse áudio, né, vamos feitiçar, né? Sim, não. Todos nós temos habilidades e capacidade para poder nos relacionar e contribuir tanto com conhecimento quanto Se eu com fosse um jovem experiência. trabalhando nessa empresa, eu ouvir esse áudio, eu ia pedir demissão na mesma hora. Meu Deus do céu. É estranho, é estranho. Fênix, acha que a solução dessa dicotomia entre os jovens e adultos passa exatamente por essa compreensão, por essa atualização dos adultos, ou essa é uma condição das sociedades? Portanto, vamos fazer aqui uma visita, nós vamos viajar quase 2000 anos atrás, vamos perceber que em Sodoma e Gomorra já havia esse problema. Mesmo no Egito, houve esse problema, e o povo de Israel só andou mais do que o tempo orientado por Deus, também por rebeldia. E imagino que para Moisés não foi fácil dirigir aquele povo que estava a vir do cativeiro, incluindo a juventude. Na altura tinham jovens, os Datãs e companhia. Então, acha que esse é um problema que nós vamos andar com ele para sempre, ou percebe que há aqui espaço para que se consiga um ponto de equilíbrio, porque o pastor Cambuembe entende que se os mais velhos se atualizarem, penso que há espaço para encontrarmos aqui um ambiente saudável. A Giovânia também defende que se houver cooperação, a coisa pode acontecer. Então queremos ouvir a sua opinião nessa linha. Assim, cirúrgico. Sim, são todas ideias muito plausíveis e que se deseja, não é, ver concretizadas, não é? Mas infelizmente a experiência mostra que não passa por simplesmente de ideias, pese embora existirem essas cooperações que os meus colegas de painel disseram por parte de alguns jovens com alguns mais velhos, mas ainda assim vai existir esse conflito geracional. Provavelmente algo que eu penso que não vai existir, pode haver essa cooperação de forma saudável, sem esses conflitos todos, se atingirmos o nível do nirvana, sobretudo do equilíbrio espiritual, o nível mais alto da espiritualidade, onde o sujeito compreende, e chamo aqui a colação um termo que criei, que é o outro conhecimento, ou seja, compreende o outro. Quando o indivíduo raciocina por parte dos níveis mais altos da espiritualidade, onde na qual não compreende que o material acaba por ser mais importante, aí
Talvez sim. E aí é um trabalho muito árduo a se fazer, porque até dentro das igrejas, não é? Até dentro das igrejas, não compreendem devidamente o que é espiritualidade, pese embora estarem a expulsar, né? Ditamente estarem a expulsar demônio. Porque é aquilo que o Jaime disse. Mesmo dentro da igreja existe um conflito enorme. Então, compreenda. Ou então você entrar e pensa, espera aí. A igreja é tida como o último local, o refúgio onde a reserva moral e de outros princípios mais estão intactos. Mas hoje em dia é aí o sítio onde a maior parte de coisas desenfreadas acontecem. Mas atenção, Fênix, isso é para quem não está na igreja, porque para quem está na igreja sabe que a igreja é o lugar onde os doentes de moral, os que lhes falta valores, vão lá, exatamente para poder receber da parte de Deus essa mudança. Essa mudança, porque sim. se fossem bons, nem teriam sequer ido à igreja. Eu Portanto, tenho- na tenho- igreja não tem pessoas boas. Não, perceba uma coisa. Essa era ou é de algumas pessoas. Porque, Jaime, se olhar com os olhos de ver o que está a acontecer agora nas igrejas, vai perceber que não, há pessoas agora que preferem se furtar de ir à igreja, buscar esse elemento que disse que outrora já tinha, não é? E buscar num outro lugar, ou com outros meios, ou com Mas livros. esse nível de conhecimento, o nirvana ultrapassa o nível de conhecimento que recebemos da parte de Deus, da Bíblia? Jaime, agora, a estatística presume-se que 90% do angolano é cristão. Significa que há um grande trabalho e há bom trabalho da igreja. Mas agora, Desculpe só. eu faço uma pergunta, pastor. Não, vamos continuar. Pastor, permita-me numa questão. E o conflito geracional aumentou ou diminuiu? Não obstante todos nós agora sermos cristãos. Existe e vai existir sempre. A minha pergunta é, aumentou ou diminuiu? O pastor não respondeu à minha pergunta. Eu vou lhe dizer o seguinte. O livro de Eclesiastes... Não, pastor, a minha pergunta é direta. A minha resposta- Aumentou Eu ou não- diminuiu? responder. Eu vou te responder de Vai forma bíblica, responder. porque eu estou aqui por causa da Bíblia. Uhum. Eclesiastes 3, versículo 15, diz: o que é agora, já foi. Quer dizer que não há novidade. Não há novidade debaixo Não, do o céu. que estamos a resistir hoje, isso também já aconteceu. Só que o problema é que agora tem a mídia, tem outros meios que permitem... Ainda assim o pastor não me respondeu. Não, eu estou Se o a dar uma conflito explicação. geracional aumentou ou diminuiu? Não me respondeu. Eu estou a lhe dizer- Não obstante sermos agora todos cristãos. Eu estou a lhe dizer que não aumentou, não diminuiu. Continuamos no mesmo nível. O que é no Não, passado. então alguma coisa não está bem. Continuamos. E o eu mesmo estou nível, a lhe dizer- o nível bom ou mau, pastor? Aqui... No mesmo nível? Ok, ok, percebi. Aqui já está o conflito. Já tem um conflito aqui. E temos que admitirmos isso. Porque nós estamos em visão diferente. Certo. Eu estou a lhe dizer que, no ponto de vista bíblico, o que é hoje, o nível que ele está a ver hoje, é o mesmo nível anterior. Que sempre ocorreu. Só que hoje, há a possibilidade de vermos cada vez mais. Porque anteriormente, para ver o que está no Cazengue era difícil. Para ver o que está no Rocha era difícil. Para ver hoje temos meio suficiente que traz à tona todos os assuntos, que coloca a visibilidade. E estamos a ver que hoje há maior problema. A Bíblia do A minha livro de pergunta Eclesiastes- foi outra e o pastor não está a responder. Não, eu estou a responder. Não. Podes não concordar. Eu estou A minha dizer pergunta que foi não outra e aumentou. clara e o pastor não está a Eu responder. estou a Porque dizer que eu não dizia- aumentou, nem diminuiu. Não, ele continuamos respondeu, no mesmo não nível. aumentou, não diminuiu. Não, isso não Essa é é a resposta. dele. Não aumentou nem diminuiu. Sim, E aqui faço a colação à própria Bíblia. Continuamos no mesmo nível. Aqui faço a colação à O que própria está- Bíblia, que Jesus diz, o que não é? estás a Ao ver morno, hoje. não, aqui, você não pode me dar meio termo. Não, Não, aumentou nem eu não diminuiu, estou a né? dar Ou é meio frio termo. ou é quente. Ó coisa. Pastor, ou é frio ou é quente. Meio termo, biblicamente não existe. É fuga Sim, de buscar a então é verdade. isso que o pastor que eu está a estou dizer. o que eu estou a conflito, dizer é que o conflito. O mesmo nível que vivemos hoje, de conflito de geração, é o mesmo nível de todos os tempos. Desde sempre. Desde sempre. Por Então, isso eu estou a dizer mas- que mas, o nível pastor, está alto como sempre esteve. Como A sempre resposta é esteve. esta. Ok, ele respondeu diretamente a sua pergunta. O nível está Não, alto, Jaime, está no olha, mesmo olha, ponto. olha, como sempre. nós partimos do pressuposto, do seguinte pressuposto, que o indivíduo que é cristão, que frequenta, está sempre na igreja, que obedece, que ele é o cara. Não, nem sempre, não. É o Sabe cara por que quê? não tem conflito Não, geracional. não, é o não. cara que não faz... Chega Não, a ser o porque cara que chega a ter mais conflito em função do crescimento. Vou lhe dar um exemplo. E aliás, que ele nós estávamos a falar possa isso. vir a ter. Giovânia termina. Não, Giovânia termina o Sim, pensamento. enquanto seres racionais, os conflitos sempre poderão existir até
por parte dos cristãos, dos não cristãos. Às vezes até os cristãos acabam tendo mais conflito em função das várias ideologias que contrastam com o conhecimento que ele possa vir a possuir. Então, eu acredito que a existência de conflito na nossa vida, enquanto seres vivos, seres racionais, poderão nos acompanhar. E nós temos que ter maturidade suficiente para poder lidar, para poder cooperar em função das diferentes ideias que geram, de certa forma, conflitos. Nas igrejas, o pastor Cambuembe, me corrija se eu estiver errado, uma das novidades nos últimos 15 anos foi a indicação de jovens a cargos de direção, cargos de liderança. No passado não se dava a jovens porque, os jovens cometiam muitos erros. Quando se indicava quando se ousava indicar um jovem para um cargo que, a princípio, deverá ser para alguém de idade, para alguém que carrega uma experiência, como, por exemplo, um cargo de ancião, né? O termo ancião, a definição no conceito lá é o adulto. Né? Você indica um jovem na tenra idade para uma posição de adulto, cria um conflito. Estes conflitos... Está a ver? Não. Não, Jaime, estou a vir a pergunta. Está a ver esse pensamento e o pastor a concordar Jaime, que é erro como, Jaime, que se de certa forma... Eu não sou defensor, para já, eu não sou defensor daquelas igrejas que dão título a um jovem de ancião. É ancião porque é antigo na igreja ou é ancião porque tem uma idade que carrega falta de experiência? E nós temos hoje igrejas... Esse termo ancião também não evoluiu, não trouxe eu penso que não conhecimento. Eu penso que não passa por aí, pastor. Vamos prestar atenção. Eu penso que não passa por aí, porque... A atribuição de títulos tem a ver com o elemento que justifica. Deveria ser assim, mas o conceito não mudou de acordo... O pastor está a ser paradoxal, permita-me só, por favor. O pastor está a ser paradoxal, porque foi o pastor mesmo que afirmou aqui que existem mais velhos, não é que são mais velhos de número, mas do ponto de vista de conhecimento e de outras componentes, não têm coisa nenhuma. E vamos encontrar, essas são palavras do pastor, e vamos encontrar jovens, não é, que são donos de uma idoneidade, de uma maturidade, do entendimento, de um conhecimento, não é, que obviamente dá para ser um ancião, porque é preciso ser por mérito, não pura e simplesmente, não é, em função da idade, do número. Mas aí surge então uma pergunta, que o pastor Cambuembe vai responder. Só um minuto, Giovânia, o pastor Cambuembe vai responder. Então, pastor, o conceito de ancião, que sempre foi, no sentido de que quem é ancião deve ser um adulto, um mais velho, de idade, de preferência casado, né? Esse conceito também não se adequou ao novo momento em que você pode ter jovens solteiros com 20 e poucos anos, mas que demonstram seriedade, idoneidade, maturidade para lidar com questões da igreja, e isso por si só lhe garante a posição de ancião? Ancião é o quê? Ancião é um homem profeta, é um homem mais velho, é uma pessoa com falta de experiência. Ancião é conselheiro. Não vai no sentido literal da palavra, pastor. Não, mas o pastor está aí no sentido literal da palavra. Não é necessariamente isso em função... Só para a gente chegar lá, porque quero perceber onde é que ele vai chegar. A questão é o seguinte, a indicação de cargo a alguém depende do seu ministério, para nós na igreja. Para seres profeta, para ser pastor, para ser evangelista, ancião, por exemplo, não é ter uma idade, não. É ter este ministério, é ter conhecimento sobre isso. Atenção, por isso é Mas sendo assim, então o pastor está a se contradizer? Não, eu não estou a me contradizer. Eu já disse aqui. Vamos prestar atenção. Porque o problema é o seguinte, para ser, como, por exemplo, não é necessário ter 40, 50 anos para você ser um pastor. Não é nada disso. O fulano tem ou não tem este ministério. É o suficiente. Desde que o fulano tenha ministério, de facto, deve ocupar este cargo. Agora, mesmo se tiver 15 anos, 20 anos. Mas a liderança, o cargo é dado em função da análise, em função do conhecimento que se tem sobre o indivíduo. O fulano tem ou não tem ministério. Agora, quando ele quiser casar, quando ele quiser ter uma esposa, aqui, a lei do casamento, não se pode ter a mulher de qualquer forma. Então, o que está a acontecer? É que o facto do fulano não ser casado não pode ser pastor. Mas qual é o indicativo? Qual é o elemento sine qua non para a pessoa ser pastor? É ter esposa
ou ter ministério. Mas, Aqui são questões- pastor, que nós pastor, precisamos pastor, temos relatos de pastores jovens, solteiros, que se comportaram aquém do esperado por causa da condição de solteiros. Vou lhe dar o exemplo. Agora, Para o pastor comentar, vou dar o exemplo. Também vou lhe dar uma experiência, vou lhe dar um exemplo. Desculpe, Sr. Jaime. O problema é o seguinte: os que caem na fornicação ou no adultério, não é só os jovens. Eu não falei fornicação e adultério. Até mais velhos. Não, a coisa mais triste, a coisa que mais se suspeita nos jovens em não ocupar este cargo, o facto de ser solteiro, é propriamente cair, por vezes, no pecado. Mas não tem o próprio ambiente em si, o ambiente de um Não, jovem é diferente do ambiente do adulto. O que se exige E é isso, o quê? O que se exige é que liderando uma igreja, necessariamente você vai lidar com problemas de casamentos que é necessário alguém que tenha experiência para o tratamento deste assunto. Então, pastor, para responder diretamente sobre quem tem que se atualizar, é o mais velho ou é o jovem? O jovem que tem que vir ou o mais velho que tem que descer? Porque o jovem está ali. Então, quem é que tem que se atualizar nessa questão? Porque o pastor me complicou mais. Não, a segurança dos jovens somos nós os mais velhos. Certo. Por isso é que nós, os mais velhos, temos que nos atualizar para não andarmos em conflito com os jovens. Porque há mais velhos que estão em conflito com os jovens. Por quê? Porque tem uma ideia distorcida. Mas, pastor, nessa atualização falamos de tipo de metodologia e mecanismo para saber como lidar com jovens. Não, Porque jovens têm ferramentas próprias para poderem aprender e conhecer dentro da sua zona de conforto. Aquilo que falou Jaime. Os jovens estão mais abalizados em função daquilo que lhes convém, do meio deles, é a fase deles. A atualização que eu estou a falar Nessa aqui vertente. é conhecer realmente qual é o elemento essencial para vocês. Porque o elemento essencial aqui, o problema aqui não é só o conselho. Muita gente, não, estudou, tem teologia, estudou de universidade, não. O problema maior aqui não é só aconselhar, não é só falar. O poder do nosso conselho e do nosso ensino depende do nosso estado espiritual. É necessário, o elemento sine qua non é termos Deus. Quem capacita é Deus. Por isso é que o Espírito Santo é consolador. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quando nós tivermos esta consciência de que é necessário conhecermos Deus, é necessário termos Deus, é necessário termos o Espírito Santo, é necessário termos a vida e santidade, aqui nós estamos atualizados. Porque há pessoas que ainda até hoje, até mais velho, não têm consciência que tem que andar em santidade, que tem que se arrepender, tem que converter, tem que estar em confissão todo momento. Há mais velhos que jejuam uma vez por um ano. Quer dizer, por mais que você tenha boas ideias, bons conselhos e bom ensino, sem presença de Deus e do Espírito Santo, isso é filosofia. Mas, pastor, então, pastor, vamos estar de acordo de que o comportamento do jovem não é responsabilidade dos mais velhos. 100%. Não é pelo facto, por exemplo, se o jovem está a se comportar mal, não é culpa do pai dele que é pastor ou o pai dele que devia ser mais espiritual. Podemos estar, esse ponto pode ficar ultrapassado, porque a Bíblia tem relato... Por isso é que eu disse, Jaime. Pastor, a Bíblia tem relato de sacerdote que era fiel, era sacerdote, portanto, fazia aquele trabalho, e os filhos faziam e desfaziam lá no templo, e olha o que aconteceu. Até Deus matou o sacerdote pelo mau comportamento dos filhos. Mas em nenhum momento o sacerdote tinha, no exercício do seu trabalho, da sua cristandade, ele não tinha falhado. Para além de, devia ter sido mais duro com os filhos, não? É para dizer que nós, os mais velhos, estamos atualizados. Há pessoas que estão mais na igreja do que na família. Atenção. Sabe o que a Bíblia diz? 1 de Timóteo 5:8 diz: quem não tem cuidado com os seus, e principalmente os da sua família, negou a sua fé e é pior do que o incrédulo. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa família. Servir a Deus é com a família. A salvação é com a família. Deus é Deus da família. Um sacerdote que está mais na igreja não tem tempo para com a família. De facto, o que vai acontecer? Na verdade, o que acontece é isso. Quando você avança, Satanás te vai da retaguarda. Vamos às sugestões. Por isso, é responsabilidade de cada um de nós ter responsabilidade com a sua família. E há muita gente que não evoluíram no nível de colocar a família em primeiro lugar, está mais com a multidão na igreja do que com a própria família. O que vai acontecer é que os problemas da tua casa vão destruir a igreja e Deus vai te destruir. Agora vamos então, já estamos mesmo na última parte do nosso programa, o tempo não perdoa. Eu quero agora que
deixemos sugestões claras, simples, aplicáveis, para que consigamos diminuir um pouco essa dicotomia. Nas igrejas temos problemas sérios entre jovens e adultos. Temos problemas sérios nas empresas. Temos problemas sérios na sociedade. Temos problemas sérios em todos os quadrantes. Então, a nível da igreja, que soluções práticas deveriam ser recomendadas para que reduzíssemos esse problema? Giovanni, é uma coisa. Começo consigo, depois vai o Fênix, termino com o pastor. Muito obrigada, Jaime. Eu tenho 2 palavras de ordem. Para encontrarmos aqui um meio termo, uma solução para sabermos conviver apesar das diferenças, né? Humildade e respeito das individualidades. Mais velhos, jovens, cada ser é único. Os mais velhos cresceram lá na metodologia ou no método ou com métodos arcaicos. Os jovens compreendem melhor com os métodos virtuais e digitais. Então, eu creio que nos compreendendo, nos aceitando, nossas individualidades, quem de facto somos, acabaremos de facto cooperando, não significando que as crises poderão não existir, mas cada vez crescendo no respeito e na humildade, claro, teremos maturidade suficiente para cooperarmos através ou ainda por meio das diferenças. Creio que isso ocorre. Muito bom, Fênix. Eu penso que nós devemos respeitar, primeiramente, certos princípios. Aquilo que eu disse, há princípios que não podem traspassar a nada, a todo custo devem ser preservados. E depois é preciso que haja tempo, né? Tempo mesmo entre os mais velhos e os jovens, não é, para conversar. Outrora se dizia que não é o mais velho que vai ao encontro do jovem, é o jovem que tem que ir ao encontro dos mais velhos. Mas hoje, por conta desse conflito, porque um vai querer ficar no seu lado, podemos amenizar isso, tanto o mais velho como o jovem, cada um ir ao encontro do outro, para podermos então evitarmos ou diminuirmos um bocadinho esses conflitos, mas que vão existir e nós precisamos respeitar isso, porque cada geração é uma geração. Obrigado. Pastor Cambuembe, cirúrgico mesmo. Cirurgicamente, para dizer que a Bíblia diz que sem confusão nenhuma, Hebreus 7:7, é o mais velho que abençoa o menor. Aqui aconselhamos a juventude. É bom que os filhos desenvolvam mais do que os pais. Isso é que é evolução. Eu digo isso, que os meus filhos, eu tenho fé e esperança que os meus filhos sejam mais do que o pai Cambuembe, o meu discípulo seja mais do que eu como seu pastor, e eu espero que a juventude seja mais do que nós. Mas isto não significa que o jovem não respeite nem se incline ao mais velho, porque mesmo sem saber falar, tenho bênção. Moisés não tinha boca, mas Arão dependia de Moisés que tinha boca. O que está a confundir a juventude é que, por ter conhecimento, acha que o mais velho que já não fala, não tem conhecimento, não tem bênção. Atenção, por isso é que muitos jovens alcançam a maldição. Aqui também vamos aconselhar os pais, cada um de nós, o atualizar-se que eu estou a falar, não é ir só no mundo científico, filosófico, é saber que sem Deus nada tem sucesso. É necessário Deus, é necessário Jesus, é necessário o Espírito Santo. O ensino, o conselho, sem poder do Espírito Santo, isso é filosofia. O que faz remover os problemas, para dizer que... Jesus era filósofo, pastor. Rapidamente. Vamos Jesus chegar, era vamos filósofo. chegar ao outro debate. Temos que termos fé para isso. Muito obrigado. Só o tempo é que é pouco. O resto, os meus convidados aqui nos deram um bom debate. Muito obrigado por vossa presença. Nós queremos tê-los em outra oportunidade. Os temas não acabam. Nós queremos voltar a falar sobre esse tema porque muito desta casa. Muito obrigado, Agradecemos porque a Deus pelo privilégio. nós queremos pegar essa discussão e levá-la a outros patamares, porque os problemas são muitos. Nós queremos entender melhor. Então a produção vai chamá-los, vai ligá-los numa outra oportunidade. Obrigado mesmo por terem vindo. Eu vou. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Fique ligado. Esse programa vai estar no YouTube. Depois do programa estar disponível no YouTube e no Facebook, na página do programa. Deixe os seus comentários lá. Diga o que achou. Dê as suas contribuições lá. Dê a sua impressão lá. Deixe lá. Ligue na produção. Dê o seu comentário. Muito obrigado. Tchau. Para a semana temos encontro marcado. Eu fui.